Ô, gente, muito boa noite. Começando o nosso Verbalize nessa segunda-feira. Feriadão, mais um feriado com muitas informações e notícias de excelente qualidade, né? Com toda certeza, Verbalize tem sempre uma boa notícia, conhecimento, informação rebuscada, com qualidade, credibilidade. É aqui. Então, eu já quero pedir para você pegar esse link e compartilhar com quem você lembrar. Familiares, amigos de bairro, grupos, manda para todo mundo, porque hoje o Verbalize promete. Hoje o assunto é segurança pública. Estamos recebendo o Coronel Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar aqui em Rondônia. Vamos falar de combate a facções, vamos falar de segurança, investimento em tecnologia, tudo o que você pensar. Então, gente, comece a dar muitos likes e interagir com a gente. Com toda certeza, gente, segurança é algo essencial para a vida. É algo que nós precisamos e que Rondônia é referência, né, Wilson? Referência no combate à criminalidade, investimento em tecnologia e tantos outros atributos que vocês vão descobrir com a gente hoje aqui, Elis. Com toda certeza. Então, vem pra cá, chame muita gente, chame todo mundo para aprender um pouquinho mais sobre segurança, que temos o nosso convidado ilustríssimo aqui. Seja bem-vindo, Coronel. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Obrigado aqui por estar presente nesse programa maravilhoso que é o Verbalize. Fico feliz de ter essa oportunidade e poder trazer notícias boas da segurança pública, da nossa Polícia Militar. E nessa segunda-feira especial, comemorando o patrono da Polícia Militar, né? Exato, e um momento alusivo, né? O dia 21 de abril, que é em reverência ao Tiradentes, que é o patrono da Polícia Militar. Também é uma data comemorativa na Polícia Militar, onde nós temos uma data de promoção de praças e oficiais. Então temos aí mais um rol de praças sendo promovidos, terceiros sargentos a segundo, segundos a primeiro, temos oficiais administrativos também sendo promovidos. É um momento bem efusivo e de alegria. Maravilha. Na verdade, a gente está num momento sui generis para a Polícia Militar de Rondônia, até porque ela está completando 50 anos de existência, fundada em 1975. Que orgulho fazer parte desse batalhão. Exato. É um momento muito bom, importante. 50 anos é uma data de relevância, né, de sinal de maturidade. Evidentemente, a gente também existe como força pública antes disso, ainda na Guarda Territorial, né, mas como Polícia Militar mesmo, desde 75. E a gente quer comemorar fazendo um grande evento semanal, alusivo, em novembro, trazendo atividades que possam trazer congraçamento não só para o público interno, mas também para que a sociedade possa contemplar a nossa idade comemorada com evolução. Que maravilha! E esse progresso que vem de tantos anos, né? Cada vez mais está evoluindo, pelo que a gente percebeu, né? Nós temos muitas coisas a serem destacadas na Polícia Militar de Rondônia e eu acredito que isso é um reflexo da sociedade rondoniense. Então nós temos uma característica que é reconhecida nacionalmente por ser um povo que recebe todos os povos do Brasil. E nós temos também, com base nisso, esse princípio da facilidade de integração. Então isso é uma cultura do cidadão rondoniense. Na Polícia Militar isso é um reflexo também em cima da instituição. E hoje nós somos referência em alguns quesitos, né? Uma tecnologia embarcada para registro de ocorrência. Nós somos a primeira Polícia Militar, por exemplo, instituindo a implementação, de inteligência artificial para a produção da ocorrência policial. O que o nosso objetivo busca com isso é melhorar a confecção do registro de ocorrência policial e também diminuir o tempo do registro para que a gente tenha a viatura, o policial disponível a atender a cidadão. Então, são situações como essa, termo circunstanciado também feito de forma tecnológica, né? Então, são vários atributos que colocam a Rondônia como uma referência nacional. E mesmo com todo esse suporte, essa referência hoje, a criminalidade tentou impetrar no Estado, tentou mostrar que ela tinha mais força que a polícia, e a polícia de pronto já deu o seu recado, aqui não. Exatamente, isso faz parte da força que a instituição policial do Estado tem. Isso é uma demonstração da força também dos poderes do nosso Estado de Rondônia. Nós temos poderes sérios, né, dedicados, austeros, que possuem governança. E nós vamos caminhar, esse assunto vai ser importante durante da nossa gravação, da nossa entrevista, a gente poder explorar, porque só não é melhor porque a gente esbarra em coisas que estão fora dos poderes de segurança pública, que é o caso das leis, o processo da lei e a execução da lei penal. Isso é um gargalo. É um gargalo, é um problema sério, porque a gente já ouve isso há tanto tempo, né, que o policial prende e daqui a pouco o infrator já está solto, e é uma coisa tão complicada essa questão de direitos humanos. Até conversamos aqui sobre isso, que o direitos humanos é o direito dos manos, né?
O cidadão do bem, ele não tem esse mesmo olhar desse direito humano. O policial que está ali dando sua vida pela segurança, né, do cidadão, muitas vezes morre e ele é colocado como monstro da história. E os infratores, os bandidos, todo mundo ali se levanta com esses direitos humanos. Como é que é isso para vocês, enquanto policiais que estão ali nesse trabalho árduo e vendo essa situação com essa desigualdade? Olha, o assunto ele é abrangente, né? A gente primeiro parte do princípio que nós vamos ser sempre aqueles fiéis ao cumprimento da lei. Nós detemos o poder da força do Estado, né? E temos a obrigação de proteger as pessoas. Então, o fiel cumprimento da lei é uma premissa para gerar confiança na sociedade. Agora, existem as limitações das leis que estão fazendo com que a polícia tenha aquela sensação de enxugar gelo. Uma lei que não mantém o criminoso preso, faz com que ele retorne rapidamente às ruas, faz com que a polícia comece a trabalhar sobrecarregado. Por conseguinte, também eu quero dizer e falo isso para tentar influenciar realmente a sociedade, que nossa legislação precisa passar por um amadurecimento, uma evolução. Existem muitos juristas a nível nacionais que fazem especializações fora do país, mas vão procurando os temas mais apaixonados do direito, né? Vem trazendo muita questão da dignidade humana, o respeito e tudo mais. Mas existem várias teorias do direito penal que nós devemos trazer, que sociedades devidamente desenvolvidas, como países como a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, todos eles já não ficam contemplando apenas o direito voltado à proteção do cidadão, mas também o direito penal, como é o direito penal alemão, falando sobre a teoria do inimigo do Estado. Então, existe uma classificação dentro do direito alemão que fala que existem certas condutas que no Brasil são chamadas de condutas criminosas, mas para isso são considerados inimigos do Estado, são terroristas, são pessoas que, além da sua conduta danosa à sociedade, significam uma ameaça à democracia. E isso ninguém traz para o Brasil. Então, a gente precisa de um amadurecimento, né, do âmbito juridicamente falando, mas também do âmbito das eleições, de trazer parlamentares que estejam mais dispostos a entender esse cenário, buscar o conhecimento como ele é, olhar a sociedade, o problema de segurança pública, exatamente onde está o problema, porque não adianta nada você só fazer investimento em segurança pública. Eu poderia colocar, hoje nós temos em torno de 600 mil policiais militares no Brasil, poderia colocar 10 milhões, não é uma tendência que vai trazer mais segurança. Vai minimizar alguns pontos, vai sobrecarregar polícia investigativa, vai sobrecarregar sistema judiciário e nem sempre vai trazer a solução mais adequada. Isso pode ser o quê? Pode ser que não traga aquela sensação de segurança a determinados locais do Brasil. Então a gente precisa atender o problema como ele verdadeiramente é e a gente está lutando a convencer a todos, até nível federal, para que a gente avance e traga realmente segurança no Estado. E dentro dessa visão que o senhor falou ainda há pouco, tem a situação das audiências de custódias, que tem sido um grande gargalo para a polícia. E aí é o que o senhor falou, parece que está secando gelo. E eu digo para você, Wilson, olha só os dados que nós temos aqui em Rondônia. Em 2024, a Polícia Militar de Rondônia abordou mais de 60 mil pessoas. Prendeu em flagrante mais de 18.300 pessoas. Ou seja, a gente aborda com fundado suspeito, não sai abordando aleatoriamente. Quase praticamente um terço aí foram presas em flagrante. E nós temos, né, 0,5% de reclamações da abordagem policial, ou seja, quem vai na corregedoria ou quem comunica a Polícia Militar de alguma forma, pelas mais diversas fontes de denúncia, sobre a abordagem, sobre o contato da polícia com as pessoas, nós temos 0,5%. Desse 0,5%, né, da nossa produtividade, que são as reclamações, 80% desses 0,5% são oriundas lá da audiência de custódia, que é o criminoso, que ele é na audiência de custódia, eu gosto de deixar isso bem claro. A audiência de custódia só se atém a perguntar ao criminoso, não tem contato com a vítima, se ele foi bem tratado na sua abordagem, se ele foi agredido pela polícia, e se ele falar que sim, abre-se um apuratório em cima da equipe policial que trabalhou nisso. Então, sim, 80% das reclamações de possíveis irregularidades na abordagem policial vem das audiências de custódia. Eu, como comandante-geral, falar isso para mim não vale praticamente nada. Eu só cumpro a lei de responder, abro apuratório e faço o procedimento. Mas em termos de credibilidade, nenhuma. Por quê? Porque são os criminosos. Ah, mas e a presunção da inocência? Presunção da inocência, a maioria dos que passam na audiência de custódia aqui em Rondônia tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 passagens pela polícia. Caramba. A gente já conhece, os policiais conhecem os criminosos de Rondônia pelo nome, pela alcunha, já sabe o que se faz. É difícil um bandido novo, e quando é um bandido novo, a gente sabe que sabe lidar com a presunção de inocência conforme a lei prega. Fora isso, é muita conversa e pouca ação, né? Então a gente fica muito confiante
de que o nosso trabalho é muito bem feito por causa da nossa produtividade controlada. E quando vem as audiências com essa intensidade de reclamações, nós não colocamos crédito nisso e trago isso a público para a população perceber onde realmente está o problema. Então, realmente é um gargalo, uma infeliz ferramenta jurídica no Brasil ter uma audiência de custódia que se preocupa primeiro com o criminoso e não com a vítima. Isso é depreciativo ao Estado Democrático de Direito, é depreciativo ao cidadão honesto que trabalha, paga um imposto caro no Brasil para sobreviver, tem dificuldade de empreender o seu negócio. As empresas têm tendência a fracassarem nos primeiros 7 anos de sua vida, porque é muita taxação. Então, sim, é difícil ser honesto. E aí as garantias individuais estão focadas no criminoso. A gente precisa mudar essa ótica. A gente teve um péssimo exemplo, se eu não me engano, em Vilhena, aquele rapaz que foi preso, foi solto na audiência de custódia, que acabou ceifando a vida das crianças também. Exatamente. Um fato lamentável. Um caso muito icônico, né? Ele está sendo um caso crasso. Em São Paulo fala assim, no Rio fala assim. Nós temos aqui esse caso. Um cara que foi preso mais de 9 vezes pela polícia, das mais diversos tipos de crime, de desrespeito, de desobediência, desacato, a violência, a tentativa de latrocínio, a tráfico. Foi preso depois de cometer o roubo no dia anterior, não foi flagranteado porque passou o tempo do flagrante, a legislação assim limita a atuação policial. 4 dias depois ele mata uma criança de 12 anos e fere uma outra de 11. Então, assim, se ele tivesse preso, provavelmente não teria mais esse crime. Então, assim, é mais um caso. Lá o Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, tem falado muito dessa questão da reincidência. E eu digo também, eu vou parafrasear o comandante-geral do Rio de Janeiro, Coronel Menezes, que ano passado, num evento que ele esteve sob segurança, ele falou sobre o caso do Filipinho da Holanda. É uma comunidade onde Filipinho foi considerado, que ele morreu. Ele foi considerado o maior ladrão de carro da história do Rio de Janeiro. Ele morreu com 29 anos de idade e entrou em confronto com a polícia. Através do confronto ele morreu. Ele tem nada mais, nada menos que 180 passagens pela polícia. Caramba. Meu Deus. Onde é que está o problema? Agora, vamos trazer essa frase dizendo que a polícia prende mal, por isso que a justiça solta? Isso aí é uma pergunta, isso é uma manifestação de quem está totalmente fora da realidade. Não conhece a realidade como ela é. 180 vezes preso, né? Aí, sabe o que acontece com a reincidência? Eleva a escalada da violência. Que escalada da violência é essa? Eleva a ousadia e a agressividade do criminoso, porque ele vai perdendo o medo da lei e vai enfrentando. Ele só para quando ele faz um enfrentamento bélico com a polícia. Então, assim, é assim que encerra a vida do bandido. Por isso que há um nível de confronto elevado no Brasil, acima de algumas guerras no mundo. Mas é por quê? Porque a lei não faz sua parte. Eu pergunto para você, Wilson, nós deveríamos ter medo do policial armado ou da lei para se sentir um país confiável? Eu acho que a gente tem mais medo da lei, porque a lei ela não está contribuindo, né? Não, mas eu digo o seguinte... Deveria ser, deveria ser pela lei, cumprir essa Exatamente. lei, né? Nós, cidadãos, qualquer cidadão e aquele que está pensando em cometer o delito, ele tem medo de trombar com um policial armado. Se ele for cometer um assalto, tem medo de trombar com um policial armado. Não tem medo da lei. Sim. E ao contrário, nos países onde a segurança pública é fato de verdade, cumprida, risca, ele tem medo da lei. Ele sabe que se ele cometer o crime, independente de trombar com a polícia, ele já sabe a pena, ele sabe que ele vai ficar preso, ele sabe que ele vai perder a liberdade dele. É isso que faz segurança, né? Então, no Brasil, a gente ainda não amadureceu para isso. E a gente tem trabalhado bastante forte, trazendo comunicação, aceitando e procurando convites de trazer entrevistas, conhecimento, assim como aqui no Verbalize, para que a gente possa trazer esse convencimento à sociedade. Nesse arcabouço de conhecimento, quando a gente fala de lei e já nos traz um amparato maior da questão da legislação, agora mesmo o ministro da Segurança está com um projeto, Lewandowski, que tira um pouco a autonomia dos governadores, principalmente no combate à criminalidade, com essa tese do desarmamento das forças de segurança, né? E eu vejo que o senhor é bem contrário a essa decisão, assim como tantos outros governadores, porque isso pode comprometer até o trabalho das instituições. Exatamente. É por isso que eu sou contrário a algumas avocações que o governo federal tem feito à segurança pública. Sobre o que o ministro Lewandowski está fazendo, a defesa dessa PEC, ela é uma redundância da lei. O que tem lei federal desde 2018, que é o SUSP, né, igual o SUS da segurança pública, que é um fundo, ele está trazendo para nível constitucional, para ficar mais rígido. Mas isso, em termos de efetividade, não muda muita coisa, a não ser a garantia desse sistema único de segurança pública. Mas, do resto, ele não vem trazer nenhuma inovação, nenhuma performance num verdadeiro combate ao crime, no verdadeiro fortalecimento das forças de segurança pública.
Isso é um problema, porque não mostra realmente uma orientação baseada em diagnósticos verdadeiros técnicos, de acordo com os dados de segurança. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte, nós temos ali essa PEC, que não muda muita coisa, em termos práticos nada, mas ela de plano de fundo, ele fala lá e está dizendo que não vai interferir, colocou um parágrafo que não vai interferir nas autonomias do Pacto Federativo, onde os governadores têm autonomia sobre suas polícias, etc. Mas ele coloca em outras formas induções e vinculações obrigatórias aos estados, às forças de segurança estaduais. Por exemplo, as normativas sobre uso progressivo da força, implementação das câmeras, esses procedimentos infraconstitucionais vão condicionando o recebimento de recurso federal. E os estados são dependentes dos recursos federais para implementar investimento na segurança pública. E essa vinculação financeira faz com que a gente fique subordinado àquelas normativas infraconstitucionais. E refém da União. A PEC está muito bonitinha, parece muito legal, parece que não tem nada de maldade, mas ela protege uma série de situações infraconstitucionais que acaba engessando a autonomia do governador de implementar investimentos adequados à sua segurança, de acordo com o seu estado, e a gente é totalmente contra isso. E aí eu digo, né, nós temos, além dessas questões, falei da questão da câmera, por exemplo, eu controlo minhas abordagens. Hoje, o policial que aborda um cidadão, ele faz um registro fotográfico, e isso garante até mesmo a integridade física do abordado. Porque uma abordagem pode ser que não teve nenhum flagrante delito. Então, ele vai ser abordado, vai ser liberado. Ele parecia suspeito, parecia uma situação suspeita, mas ele é registrado, é fotografado, é qualificado, assim a gente tem um controle. Nossas abordagens são controladas, acabei de falar, 60 mil abordados em 2024. E as denúncias? 0,5%. Para que eu preciso de câmera? Eu não preciso de câmera para validar a atuação policial em Rondônia. Aqui nós cumprimos a lei com grande performance, no mesmo nível que o Ministério Público e o Poder Judiciário processa as leis e julga com efetividade, com tecnologia, com garantia dos direitos individuais e coletivos. Nós cumprimos da mesma forma, por isso que nós andamos integrados, com respaldo. Agora, trazer a câmera nesse momento, que é uma ferramenta que ajuda, mas ela não pode ser sobreposição e ela não pode ser substituição à boa-fé do policial. E outra coisa mais, o custo das câmeras, totalmente caríssimo, manutenção complexa, crônica, você tem uma série de problemas onde as próprias empresas fornecedoras não conseguem atender a contento e você consome o seu erário público destinado a trazer uma arma melhor policial, a trazer os equipamentos de IMPO, que são os equipamentos de menor potencial ofensivo, para exatamente a gente cumprir o que os direitos humanos prega e a gente tem ensinado nos bancos escolares das polícias desde a década de 90, que é o quê? Escalonamento da força. Escalonamento da força é verbalização, e aí depois é para contenção, imobilização, e se a partir dali os equipamentos não funcionaram, a gente vai para a arma de fogo. Só que o que eu quero dizer isso na prática é que eu preciso primeiro trocar todas as armas dos meus policiais. Eu tenho arma importada, uma parcela da tropa, mas eu quero colocar para todos. Uma pistola importada, com boa performance de tiro, precisão. Isso dá mais segurança na tomada de decisão, no enfrentamento armado. Depois eu quero uma pistola de choque, com o modelo eficiente que tem hoje, com disparo à distância controlada, facilita o uso do policial. Eu quero um espargidor no seu cinto. Eu quero esse torniquete que está aqui no meu cinto, que é o torniquete de APH tático, que é para procedimentos caso o policial ou alguém ferido a arma de fogo seja resgatado, né? Então, assim, o bastão retrátil. Depois que eu preencher o cinturão e o colete, com esse colete, por exemplo, que eu estou usando, um colete colombiano, o segundo melhor colete do mundo. Nós temos já uma inquisição. Veio para a parte de inteligência, a gente quer expandir para o plano operacional. Então, a gente precisa ainda fazer esses investimentos. Quando eu fechei esse ciclo de equipamentos individuais para o meu policial atuar, eu permiti para ele que ele possa cumprir os protocolos de abordagem, obedecendo os direitos humanos, escalonando a força adequadamente. Agora, se eu tiver que cumprir a vinculação do governo federal, já colocar câmera, gastar todo o dinheiro de investimento e manutenção com câmera, eu nunca vou chegar a trazer isso aqui. No final das contas, vai acontecer o que está acontecendo em São Paulo. Investiu em câmera, depois que começou a investir em câmera, o aumento das mortes policiais aumentou em 133%. Por quê? Não completa todo o equipamento, pressiona o policial a ter que... Como é que ele resolve as etapas do protocolo de abordagem? Se ele só tem arma de fogo. E a câmera, ele fica pressionado,
vai ter receio, no receio ele erra na tomada de decisão, acaba morrendo ou deixando alguém morrer. Então são questões que a gente, que é especializado em segurança pública, a gente não fala de brincadeira, a gente não está usando discurso político, a gente está baseado em dados, controle, elementos técnicos e levando a sério o erário público, que é baseado do imposto que o cidadão paga e paga muito caro. Então, essa seriedade que a gente tem que trazer à pauta para discutir. Por isso que a gente é contra a PEC do atual ministro. Ninguém mais para saber de qual é a necessidade de vocês do que vocês mesmos, não é verdade? Perfeitamente. Uma pessoa que está de fora romantizando uma situação operacional de vocês, trazer aí essa ferramenta de câmera que está mais trazendo problema do que segurança é, no mínimo, loucura, né? Isso é muito sério, né? A gente tem que sempre lembrar o seguinte. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão muito simples. Todo mundo sabe o que é um fuzil. É uma arma de grande impacto. Um fuzil ele pode matar uma pessoa a mais de 1 quilômetro de distância, né? Então, o alcance de dano à vida é muito grande. Uma pessoa que porta um fuzil é arma de guerra. Como é que isso é tratado como crime? Tinha que ser um crime de guerra. Então ele é mais que um criminoso, ele é inimigo do Estado, ele é inimigo da soberania. Usou fuzil, a configuração tinha que ser outra, por isso que a gente tem que evoluir. Então, a partir do momento que você está portando um fuzil, você está disponível a fazer um grande estrago na sociedade. Já demonstrou, né? Isso tinha que ser levado a sério. Então, quando você trata nessa reflexão, você começa a entender o porquê que as leis estão fracas no Brasil. Muito, né? A nossa Polícia Militar de Rondônia hoje, eu vi recentemente um vídeo do senhor buscando parcerias com os deputados para aquisição de fuzis. Já temos, está pretendendo comprar mais? Em que pé está a situação? A gente está numa busca contínua com a aquisição de fuzis, pistolas. A gente tem um lote de pistolas que estão sendo adquiridas agora, com emendas parlamentares. Uma outra parte do orçamento do Estado está sendo para os fuzis. São pistolas da marca CZ, que é uma marca da República Tcheca. Só para você ter uma ideia, a CZ está no mesmo nível de Glock, Sig Sauer, Colt, Beretta. Então a Polícia Militar está migrando. Hoje ela tem um lote já disponível para a tropa de pistolas Berettas, que é uma marca italiana. Agora estamos passando por uma aquisições considerável de CZ. A Secretaria de Segurança Pública também está fazendo uma adesão à compra de várias pistolas Glock. Então, a pistola de boa performance facilita a empunhadura, melhora o seu recuo, a precisão, a qualidade do tiro do policial vai melhorar muito. Então, isso traz mais confiança e traz qualidade na prestação de serviço. Os fuzis, nós temos inúmeros fuzis hoje, já fizemos várias aquisições do fuzil, tem fuzil Beretta também, que é italiano. A gente tinha muito fuzil Taurus, nós estamos migrando agora, hoje tem o Taurus T4, que é um modelo muito bom, mas começamos a fazer aquisições de fuzis israelenses, da marca IWI, que é o conhecido fuzil Arad, é o mesmo fuzil utilizado pelas forças de defesa de Israel. Então nós já temos um lote adquirido, já está distribuído, principalmente os batalhões especializados possuem ele, alguns patamos também possuem, mas nós estamos fazendo novas aquisições. Salvo engano, para esse ano já temos aí um processo de compra de 81 fuzis Arad, e a gente está tentando agora dobrar esse número de aquisições, e à medida que a gente vai captando recursos, a gente está fortalecendo agora esse fortalecimento bélico com armamento bélico de qualidade, de alta performance, para a gente fazer o enfrentamento bélico ao crime organizado mais de acordo. Quando se faz esse investimento, coronel, é porque também já se tem um levantamento que as facções elas estão com um poder bélico bem superior ao que se imaginava? A gente procura se antecipar. Por exemplo, a nível Brasil, existem estados que estão atrás do crime, né? Rio de Janeiro, por exemplo, tem pé de igualdade. Então, hoje as armas da Polícia de Janeiro estão em pé de igualdade com dos traficantes. Só que os traficantes já estão começando a usar explosivos, a polícia não usa explosivo para fazer combate policial. Né? Mas eles estão usando granadas, explosivos. Então, para mim, isso é soberania. Né? Eles têm uma série de atuações agora estratégicas, além do fuzil. Fuzis de atirador de precisão, que são os snipers, eles também estão aderindo. Então, estão em pé de igualdade, a polícia tem que se desdobrar em cima disso. Em Rondônia é diferente, nós não temos aqui o crime organizado fazendo uso dos seus crimes, né, do seu terrorismo criminal, que eu gosto de dizer isso.
através de fuzil. Ainda está com arma longa, ainda está com muita pistola, algumas garruchas velhas, é o que nós temos do criminoso de Rondônia. Mas o crime organizado, ele se articula, ele fomenta, ele faz negócios criminais, faz tráfico, faz adesão, continua comprando, e se a gente não fizer um combate de acordo, rapidamente o fuzil chega aqui para eles empregarem contra a polícia. Então aqui nós estamos nos antecipando. Então nós subimos nosso nível de força exatamente para não deixar o crime crescer. A nossa ideia agora é avançar estrategicamente. Fazer um combate bélico mais forte, que crime organizado sem arma não faz medo em ninguém, não faz estrago em ninguém, e a partir dali a gente desidrata o território para eles. Então, mais do que se antecipar a força de combate, a gente quer desidratar as facções no território de Rondônia. E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse contexto. Mas antes, um recadinho especial para você que está construindo, está reformando. Gente, a Cerâmica Belém tem os menores preços em tijolos para você. Então não perca essa grande oportunidade. Vai construir? Tem que ser com a Cerâmica Belém. Com toda certeza. Vai no lugar melhor, vai no lugar certo, que tem o tijolo de qualidade, com maior sensação térmica. Você sabia que quanto mais furos tem nos tijolos, mais sensação térmica de frescor vai ter na sua casa? É qualidade de vida, é bem-estar para você e toda a sua família. E não é só tijolo, gente. Tem blocos estruturais, tem lajes, olha, e tem canaletas, tudo com menor preço. Precisou? A Cerâmica Belém entregou. Vai para a Cerâmica Belém, que aqui vai tudo bem. Há mais de 40 anos servindo você e toda a sua família. Belém, Estamos recebendo aqui o Coronel Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar em Rondônia. Nós temos um grande gargalo, não é só em Rondônia, mas também em todo o território nacional, que é a atuação do PCC, que se equipara hoje a máfia italiana, já presente em, se não me engano, 16 países. Aqui em Rondônia a gente teve uma resposta de imediato, né, para algumas facções que tentaram atuar em Porto Velho, tanto que, com base nos dados estatísticos da Polícia Militar, a criminalidade na capital, ela reduziu bastante. Só que vocês realmente foram para cima e deram a resposta à altura do que a sociedade queria. Como é que está sendo o trabalho da PM nesse sentido? Olha, eu fico muito feliz. Essa pergunta ela é muito importante. Eu quero aproveitar aqui para dizer o que a sociedade tem que entender sobre janeiro de 2025 em Porto Velho. Primeira coisa que aquele atentado terrorista criminal, gosto de dizer isso. Quando você determina um crime organizado, determinar atuações de violência, incendiando bens públicos e privados, a partir dali não é mais criminoso comum, é um terrorista criminal. Para manter o seu crime, ele faz atos terroristas. E nós fomos assolados o que acontece no Brasil inteiro, porque essa tecnologia do mal, que é as facções criminosas e sua atrocidade de violência, é uma exportação dos estados mais populosos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos em Rondônia PCC e Comando Vermelho. O Comando Vermelho territorialmente é mais forte do que o PCC, mas o PCC tem um espaço estratégico e esses ataques de janeiro foram feitos pelo Comando Vermelho. E tudo se inicia como? Eu vou contextualizar aqui. Em janeiro, nós temos aí, agora mês de maio de 2025, o BPTAR, que é o Batalhão de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Militar de Rondônia, vai completar 1 ano. Em janeiro, o BPTAR, através de um confronto, que o bandido foi confrontar o BPTAR na Vila Denite, lá em Porto Velho, veio a óbito. E nós tínhamos as informações de que ele é uma das pessoas mais importantes do crime organizado, do Comando Vermelho em Porto Velho. Isso foi durante uma semana, meio de semana. Então, o BPTAR, que vem fazendo vários golpes duros no crime organizado, juntamente com a inteligência da Polícia Militar, juntamente com a combinação de ações táticas de todas especializadas, Batalhão de Fronteira, Choque, BOP, a gente vai conjugando e modulando a nossa força para combater o crime organizado, juntamente também com os levantamentos de inteligência e apoio ao GAECO do Ministério Público, que combate o crime organizado, faz isso converter em processo judicial. A gente fez um grande estrago financeiro, né, e também de prisões de pessoas estratégicas do Comando Vermelho. Essa foi uma derradeira, e a partir dali o Comando Vermelho decidiu fazer uma retaliação ao Estado, à Polícia Militar, e no domingo seguinte ele matou o cabo F. Martins. O F. Martins era um policial militar, muito honrado, um policial do bem, que não tinha um histórico nenhum negativo, cheio de elogios, com uma bebezinha, morava lá no Orgulho do Madeira, que é um conjunto habitacional, que era dominado pelo Comando Vermelho. Então, como ele era um morador, eles tomaram, vamos fazer uma retaliação, e assim mataram o policial como retaliação ao duro enfrentamento da Polícia Militar através do BPTAR.
A partir dali, fizemos uma contenção do orgulho, colocamos policiamento, não deixamos ninguém mais sair até a gente encontrar os autores. E aí, o Comando Vermelho tentou medir força. E, na medida de força, mandou desencadear os incêndios, tentando tirar o policiamento do entorno do Orgulho Madeira através dos incêndios. Só que eles não contavam que a gente é muito mais forte e estratégico. Fizemos o nosso desdobramento de efetivo, acionamos os apoios necessários para manter o controle, reestabelecer a ordem, porque foram 23 atentados com incêndio de bens públicos e imóveis, né? Mas esses atentados aconteceram apenas em 4 dias. E por que eu falo 4 dias? Em 4 dias nós restabelecemos a ordem. Porto Velho voltou ao seu normal. Enquanto os outros estados que também sofrem com isso demoram 15, 17, 30 dias, e alguns estados, no momento tem um estado no Nordeste que não está conseguindo fazer um enfrentamento e fazer a diminuição de contenção. Qualquer ataque contundente é retaliado com incêndios, né, e obstrução da atuação policial, através do disseminação de atentados e o medo generalizado à população daquele local. Nós não deixamos isso acontecer. 4 dias estancamos essa questão de incêndio. Um mês depois, quem não foi descoberto durante os 4 dias foi preso por investigação da inteligência da Polícia Militar, com a Polícia Civil e o GAECO. Fizemos operação, prendemos todos aqueles que foram identificados. Quem tentou tacar fogo está preso, foi preso, né? E depois do 4º dia, nós tivemos ali 17 dias, que foi até o final de janeiro. 17 dias de enfrentamento forte a todos aqueles que são reconhecidos e identificados como estratégicos do Comando Vermelho ou de qualquer outro crime organizado. Então, por isso que nós tivemos ali alguns confrontos, porque esses caras são ousados e violentos, eles não querem recuar, eles querem enfrentar até o fim. Só que nesse momento a gente estava com uma energia muito dedicada, nós tivemos o respaldo dos poderes para fazer uma atuação enérgica e dar a resposta. Então, o que eu falo desses 17 dias seguintes, de janeiro até o final de janeiro, foram 13 confrontos com 13 criminosos mortos. Então, eles decidiram continuar o enfrentamento, tentaram confrontar nossas forças, mas vieram a óbito. E esse é o objetivo que nós temos que traçar. E toda vez que o crime organizado tenta confrontar, ele tem que morrer. Quem tem arma para enfrentar a polícia tem que ser morto. Isso é uma premissa básica, lei da natureza, lei da subsistência, lei da sobrevivência. É assim, e a força é do Estado, não é de nenhum particular, muito menos um criminoso. Então, e também fecho dizendo aqui para a sociedade, 17 dias de confronto, 17 dias de atuação policial no mês de janeiro, depois do dia 12, e foram 13 confrontos com bandidos mortos no confrontos. Sabe o que aconteceu em 2024? O senhor sabe quantos confrontos tivemos em 2024? 10 durante um ano. 10 confrontos. 10 confrontos. E nós, em 17 dias, fizemos 13 confrontos. 13 confrontos em 17 dias. Mais do que a gente fez em um ano. O crime organizado recuou. Os índices estão caindo. Nós tivemos dados históricos realizados em Porto Velho, no estado de Rondônia, mas precisamente em Porto Velho depois daquelas ações. Com essa atuação enérgica, firme, estratégica, nós tivemos dias da semana em Porto Velho que foi 0 registro de roubo e furto. Que maravilha. Coisa que nunca aconteceu na história de Rondônia. Porto Velho ficava sem um dia sem furto. Nesse mês de janeiro aconteceu. Então isso é uma demonstração de que quando se respalda a atuação policial e a polícia tem liberdade para atuar e ela vai para o enfrentamento com a necessidade necessária, com a intensidade necessária àquele que quer causar prejuízo à sociedade, a resposta é uma só: nós vamos vencer, a força do Estado. O Estado é forte e nós trazemos segurança. De lá para cá, nós temos 100 dias também do Plano Aliança pela Vida, que nós implementamos no Morar Melhor, com a situação da crise no Orgulho Madeira, estendemos também ao Orgulho Madeira, e o Aliança pela Vida eu vou falar um pouco melhor, mas está com 100 dias, de lá para cá eu fiz uma estatística, né? Nós temos em Porto Velho uma queda de 57% do roubo, perdão, nós temos uma queda de 40% do furto, né, nesses dias, esses meses iniciais do ano, que é janeiro, fevereiro e março, e nós temos ali uma queda de quase 30% do homicídio. Então são dados que mostram quando a gente atua com respaldo, né, quando a sociedade apoia, os poderes atuam com integração e respaldo da polícia, a polícia corresponde e a gente consegue gerar. E eu sempre falo, as pessoas estão se sentindo mais seguras. Quando se tem segurança, se tem investimento. Quando se tem investimento, o povo prospera. E esse é o ciclo que nós temos que trazer. Agora, estamos vivendo já 3 meses do ano com bons índices, mas
se a gente não agora aperfeiçoar e subir o nível estratégico do enfrentamento ao crime organizado, esses índices vão voltar a acontecer de novo. Os roubos vão voltando aos pouquinhos, o furto de novo. Se a gente marcar passo, se a gente fragilizar as operações policiais, se a gente não tiver um diagnóstico sob controle, isso volta de novo e não é o que a gente quer agora. Né? Então, o plano aliança que a gente mencionou, ele vem para isso. Não só a presença policial nesses locais, mas também todos os serviços do Estado como um todo deve chegar na mesma marcha, na mesma velocidade. E a gente está dando um avanço. Outra coisa também que a gente está de olho, a necessidade de traficar mais, nossas apreensões de drogas estão aumentando, porque estão tentando arregimentar a finança para tentar reforçar, e eles estão tentando agora o quê? Porto Velho está saturado, está muito apertado, o policiamento está batendo muito forte, a tendência de migrar para as extremidades do Estado. Nós temos um problema em Vilhena. E aí a gente tem que fazer agora a atuação tática. Né? Nós tivemos ali, essa semana mesmo, uma caminhoneta que foi roubada no Mato Grosso, entrou em Vilhena, nós estamos com a inteligência, uma força-tarefa de inteligência lá, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, e mandamos também a inteligência do BPTAR para Vilhena, para fazer o levantamento. Nós vamos fazer uma atuação tática lá com o BPTAR, e deparou-se com bandidos que roubaram essa caminhoneta lá no Mato Grosso, vieram para Vilhena, trombaram com a própria inteligência 3 bandidos. Um deles veio a óbito e os outros 2 eram menores e foram apreendidos. 3 armas na mão foram também apreendidas nessa ocorrência. Então, é uma demonstração que a gente tem que estar em todo o local do Estado. E a ideia é, quanto mais energia, mais enfrentamento forte e energia tiver, desidrata o território para o crime. O que a gente percebeu que antigamente algumas organizações de fora vinham para cá, iam para os municípios pequenos e assaltavam as agências bancárias, né? E a gente já não vê mais falar nisso. Isso é em razão do trabalho e da inteligência de vocês, seja nas fronteiras, seja também no patrulhamento no setor rural, essa logística que vocês implantaram em Rondônia? Exatamente. Às vezes nós temos ali um município onde o policiamento é mais tímido, tem uma viatura, tem 2, então havia esse interesse. Só que como é que a gente faz? A gente aperfeiçoou a nossa pronto-resposta da equipe tática mais próxima. Nosso emprego de aéreo, quando vai fazer alguma coisa sobrenatural aconteceu, extraordinário de crime aconteceu, faz o emprego aéreo. Nossos batalhões de atuação de fronteira, sabendo que muitas vezes o crime ali é um roubo da caminhoneta para levar o quê? Para trocar por droga na Bolívia. Então a gente fazendo essa combinação, estancando nos pontos estratégicos, desidrata também a ideia. Né? Então, muitas das vezes o que pode parecer, só tem uma viatura na cidade, parece frágil, mas na verdade nós temos todo um desdobramento de plano tático, de operações para fazer. É assim também com relação às invasões de terra. Então são performances que a Polícia Militar desenvolveu ao longo dos anos e a gente está conseguindo dar uma pronta resposta à sociedade. A gente percebe que Rondônia, pelo que a gente vê, tem uma certa estrutura, né, um investimento, até porque o governador tem essa veia, né, de policial, porque ele era, né? E então a questão da segurança é uma premissa. E vocês acabam sendo uma referência, né? E a gente percebe que, tendo essa estrutura, esse apoio, vocês têm respaldo tático, têm respaldo com estrutura, têm respaldo para trabalhar. A gente percebe que lá para fora, os policiais não têm esse mesmo respaldo, até porque não tem essa estrutura. O senhor acha que essa visão do governo atual possibilita essa dificuldade no contexto do país? Com certeza. Eu digo até mais, né? É graças ao governador do estado que a gente conseguiu implementar esse perfil de combate ao crime. Né? O coronel Marcos Rocha, nosso governador, foi muito claro quando ele chegou para nós e nos nomeou comandante-geral, dizer que queria uma situação mais operacional da Polícia Militar, criar uma Polícia Militar mais operacional, mais enérgica, né? E ao mesmo tempo com maior proximidade com a sociedade. Ele estava com a sensação de ser uma coisa muito burocrática, né? Só cumpre a ordem, vai lá e tal. Não, ele falou, eu quero mais emoção, né, no tratamento, eu quero que você aproveite que você veio da base como soldado, trate essa proximidade com os policiais, com a tropa, cative eles para que eles entendam o que nós desejamos implementar no policiamento ostensivo. E com relação ao crime, principalmente o crime violento, eu quero que você aproveite a experiência que você tem ao longo da carreira para colocar toda a energia necessária no combate ao crime organizado. Então nós temos que usar essas 2 frentes, proximidade com a tropa para ele ser empático, melhorar a sua proximidade com o cidadão, e a mão pesada, o enfrentamento, o uso da força,
totalmente direcionada ao crime, principalmente o crime violento. E a partir dali a gente começa a fazer ações seletivas, né, com diagnósticos preditivos, indicando como deve ser, para que caminho, qual massa deve ser alcançada da criminalidade, e a partir dali a gente conseguiu desenvolver. E isso, para mim, no meu perfil de carreira, facilitou, porque é exatamente a forma como eu me sinto confortável de poder liderar, de poder estar comandando a tropa. Então, é essa leitura que o Coronel Marcos Rocha tem, por ter sido já das fileiras da corporação, e como coronel de polícia conhece ela como uma instituição como um todo, então isso faz com que ele tenha uma boa leitura e uma empatia com a realidade da segurança pública, com a realidade dos agentes aplicadores da lei, seja ele da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, da perícia, dos bombeiros. Então isso facilita bastante. Isso ressoa. Eu, quando encontro policiais, eu participo das reuniões do Conselho de Comandantes Gerais do Brasil. E lá sempre tem vários policiais acompanhando seus comandantes gerais, e eles falam, muitos estados falam, nossa, a gente adoraria que o nosso governador fosse um coronel da PM, que o nosso governador pudesse ser o coronel Marcos Rocha. Exatamente porque eles conhecem, vão acompanhando, sabem dos investimentos, sabem da seriedade da gestão, da valorização que o governador tem trazido. Então, isso são coisas peculiares de Rondônia que nos tornam forte, que faz com que o Estado esteja sendo pujante no seu crescimento. E tanto é que a gente vê isso no reflexo dos negócios. Nosso Estado está melhorando economicamente. Hoje existe uma iniciativa, não, mas um empenho extraordinário voltado ao quê? À exportação dos produtos de Rondônia. E o governador está mergulhado, está imerso nessa tratativa para expandir as exportações dos produtos de Rondônia. Carne, agro, sementes, grãos, café, tudo mais. E peixe. Então, essa é uma tendência. Visão de gestão, né? E ele sabe que ele precisa promover segurança para que isso possa prosperar. Isso é muito bom. Muito bom também é você investir em qualidade de vida, gente. Academia Modelo do Corpo Esporte, a maior e melhor do estado de Rondônia, prontinha para receber você. É verdade, você tem que cuidar da sua saúde, gente. Saúde é primordial. Então, quando você quer pensar em ter um corpinho legal, estar de bem com a balança, é ótimo, é maravilhoso. Mas a saúde é o principal. Então, vai no melhor lugar. Academia com mais de 2.000 equipamentos, profissionais ali tarimbados para te atender da melhor forma e você seguir aí na sua vida com muita saúde. Ambiente climatizado, interativo, gostoso e equipamentos com alta tecnologia. Aqueles equipamentos que você sempre encontrou nos grandes centros, pertinho de você na Academia Modelo do Corpo Esporte. Tem na T7 e tem também na Bílio Freire aqui no 2 de abril, porque o nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Estamos Muito aqui bem. com o Coronel Braguin, comandante-geral da Polícia Militar. Comandante, a situação dos concursos. Aqui há muito tempo que não tem um concurso na Polícia Militar de Rondônia e agora tem uma premissa, né? Que é profissionais com nível superior. Como é que vai ser essa mudança implantada aqui no estado? Nós temos a necessidade, lógico, nós temos uma necessidade muito grande. Nós estamos aí completando 10 anos sem concurso para soldado. E evidentemente que isso traz uma carência de efetivo. Então, é um diagnóstico que a gente não precisa nem... Qualquer cidadão do povo sabe disso, né? Mas nós temos também como fazer gestão, né? Então, a gente continua trabalhando. A gente aproveita que enquanto não se investe recursos para concurso, para trazer mais policiais, a gente aprimora os investimentos que são atuais para melhorar a tecnologia, melhorar a qualidade, ferramentas, equipamentos e protocolos dos atuais policiais, dos que estão ali trabalhando. Então, a gente está aproveitando esse tempo e acelerando esse processo nisso. Mas vamos chegar no momento derradeiro, que nós vamos precisar de concurso. E a gente sabe também que esse é um tema que vão se usar bastante, porque nós temos ali as eleições de 2026, isso vai ser pauta de candidatos a governo. Querer Com bater, né? certeza. E vão querer desidratar o nosso governador. Mas eu deixo bem claro aqui, o investimento para concurso na Polícia Militar ele não é barato, ele é Muito caro. alto. Então nós temos aí uma ordem de 10 milhões para Caramba. fazer um concurso. Mas aí depois eu tenho milhões para fazer o curso de formação em 8 meses. E depois de 8 meses eu tenho que pagar o salário e inserir na folha de pagamento. 500 policiais, 1.000 policiais, quanto isso custa? Eu tenho os dados e o governador sabe. O governador tem feito também, assim como o escalonamento da força, né, verbalização até a parte mais enérgica, o governador ele atua nas mais diversas direções. Então ele veio desde 2019, viu muitos quartéis, delegacias precárias,
Então veio melhorando as estruturas E eu físicas. lembro dessa situação. Começou a chegar agora armamento importado. Quando é que vai poder falar de CZ, de Glock, de Beretta, de Benelli, de fuzil ASX-762, né, de fuzil precisão ambicalibre, ou seja, o BOP, o atirador de elite do BOP, ele tem um fuzil ambicalibre. Ele pode trocar o cano e mudar o calibre, a depender da necessidade. Isso é fuzil moderno. Nós temos um armamento por explosivista atualizado com a aquisição do governo do estado. Nós temos um parque tecnológico, que são os totens com muralha Rondon, que é a combinação de câmeras que filmam os pontos estratégicos, mas também o cruzamento de mobilidade criminal, igual o muralha São Paulo, que é o controle dos veículos andando na cidade. Isso faz um cruzamento de dados que potencializam a informação ao policial de rua. Ele vai fazer a abordagem com mais segurança, com mais precisão, porque ele tem mais dados que delineiam ele aonde ele tem que chegar, quem ele tem que abordar. Nós temos também o fluxo de carreira. Muitos policiais, muitos anos parados, estancados na carreira. E o governador tem feito um fluxo de carreira nunca marcado antes na história. Começou bem em 2018, antes de ser governador, mas quando ele assumiu, ele potencializou. Criou uma lei de redução interstício e, a partir dali, de 2019 para cá, eu tenho mais de 5.900 promoções. Ou seja, legal, dos mais diversos policiais, do soldado ao coronel, alguém ali já foi promovido 1, 2, 3 e vai até o final do governo dele ser promovido 4 vezes na época desse governador. Ou seja, um policial que foi numa patente vai ser promovido por 4 vezes. Então nós temos essa realidade. Alguns deles serão agraciados com isso. Mas todos foram promovidos. Então ele oxigenou a Polícia Militar. Então são os mais diversos. Aí também vem a questão do curso, aprimoramento, mais cursos operacionais. Hoje, policial, quando vai fazer curso fora, eu fiz o curso de patrulhamento tático no Batalhão de Choque de Brasília, em 2013. Eu fui sem ônus para o Estado. Você quer fazer um aprimoramento? Quero. É por sua conta e risco. Assim foi falado para mim. Tirei do meu bolso e fui lá e fiz. 73 dias dolorido e custosos, né? Mas fui lá e fiz. Hoje o policial que vai fazer curso fora, quando a gente vai com orçamento, paga diária, paga bolsa, ele vai lá e faz. Então são melhorias, governança, austeridade. Legal, né? Então, agora chegou no momento que ele falou assim, nós vamos melhorar tudo que a gente puder, meios, equipamentos, a condição, a progressão de carreira, e ele fechou esse ciclo com o realinhamento salarial da Força de Segurança Pública do Estado de Rondônia. Ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Politec, todos ganhando iguais. Então, os praças proporcionalmente ganham aos investigadores, a Polícia Civil, né, os delegados e os oficiais proporcionalmente, os peritos, e isso foi trazendo justiça, né, trazendo uma isonomia. Agora, foi muito impactante. Tão impactante que, no momento, o Tribunal de Contas está revendo, reavaliando essa questão para aprovação da conta do governador. Isso já está num desfecho, né? Por quê? Porque chegou muito perto do limite da margem prudencial, né? Prudencial, da folha de pagamento, que é uma obediência à lei, né? Mas tudo isso muito trabalhado, muito feito, com seriedade do governador, e ele fez esse compromisso. Então, ele fechou esse ciclo. Agora, precisa de quê? Precisa do Estado melhorar a sua economia, por isso que ele está investindo pesado nos negócios, exportação, para melhorar a economia do Estado, melhorar a arrecadação através do fortalecimento da economia das exportações, e a partir dali, quando tiver um orçamento, certamente ele vai fazer investimento em concurso. Agora, ele tem que fazer o seu passo, né, de acordo com o que a lei permite. Vez, né? A administração pública ela tem essas condições, né? Ele foi justo, né? Foi inteligente, porque Sabe, né? fortaleceu o que já se tinha, melhorou a qualidade do trabalho, né? Deixou de forma digna para vocês trabalharem, para depois pensar em aumentar o efetivo, né? E esses futuros policiais já serão com nível superior? Nós temos agora uma legislação que fala com nível superior. Nós temos agora também, desde dezembro de 2023, nós temos uma lei federal que estabeleceu uma organização básica para as polícias e bombeiros do Brasil. E também da Polícia Civil, é uma outra lei, mas também fizeram. E a partir dali colocou algumas condições, nível superior para ingresso na corporação, ou o nível médio, mais o curso de formação ser qualificado como superior. Então a gente está analisando isso também, porque a gente também tem muito pleito da sociedade. Todo dia meu Instagram recebe, quando vai ter concurso, quando vai ter concurso? E pergunta, vai ser nível superior mesmo e tal? E a gente está avaliando, né? No momento que for falar, vai ter concurso, até lá a gente quer estar fazendo uma adequação para ver se a gente mantém o nível superior ou se a gente volta com o nível médio, mas o curso de formação lá dentro ser qualificado como nível superior para os policiais. Isso faz com que a gente consiga, digamos, um efetivo mais pronto a fazer o trabalho operacional. Profissionais mais técnicos, mais preparados. Exatamente. Né?
Olha, gente, falando em investimento, vamos investir na sua saúde? Se você sente dores ciáticas, lombares, na coluna cervical, já não está aguentando fazer mais nada, acabou com a sua qualidade de vida, olha, nós queremos recomendar para você o Dr. Rafaelo Miranda, especialista em ortopedia. Ele é especialista em cirurgia da coluna, ele é especialista em coluna. Traumatologista. Olha, o atendimento de excelência, gente, você vai encontrar com o Dr. Rafaelo. Você é daqueles que gosta de pegar peso demais, crossfiteiro da vida, que vai, se lesiona Cuidado, e depois fica aí com uma hérnia de disco e aí já pensa, meu Deus, acabou pra mim, eu não vou fazer cirurgia, porque se eu fizer cirurgia eu posso ir pra cadeira de rodas. Gente, não é bem assim, isso pode ser um mito muito grande. Vai num profissional que sabe o que está fazendo. Olha, o Dr. Rafaelo Miranda, ele é especialista em coluna e cirurgião de coluna. Ele vai estudar o seu caso. Muitas vezes não é necessário nem a cirurgia. E se tiver que passar por cirurgia, pode ser muito tranquilo e você voltar às suas atividades normal. Então, fica a dica para você. Tá com problema sério aí na coluna? Vai no profissional sério, de excelência, que é o Dr. Rafaelo Miranda. E lembrando que as tecnologias lá de fora você encontra aqui em Ji-Paraná, pertinho de você. Rafaelo Miranda, ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia da coluna. Chega de dores, vamos viver com qualidade de vida, entregando a nossa saúde na mão de excelente profissional como o Dr. Rafaelo. Estamos aqui com o Coronel Braguin, né, comandante-geral da Polícia Militar, nesse quase uma hora de bate-papo. A gente percebeu que tem tantos investimentos, tantas ações da polícia, e isso deixa a polícia num patamar muito positivo, né? É eficiente, está aí nesse trabalho muito bonito de combate à criminalidade, redução da criminalidade, investimento em tecnologia de ponta, uso da inteligência artificial, né? Eu percebi assim na sua fala... E um serviço de inteligência muito efetivo também, né? Porque a gente percebeu. Esse conhecimento de armamento que os israelenses adotam, o senhor trazendo essas tecnologias para cá, isso deixa a nossa polícia... Nosso coração fica mais muito calmo. bem municiada. Parabéns pelo trabalho, né? Por todas as ações que o senhor tem desenvolvido frente à Polícia Militar. Na verdade, as ações, quem colhe esses frutos somos nós da sociedade. Com certeza. Que vamos ter a sensação de segurança andando à noite, passeando com a nossa família, vendo a polícia, não ter aqui mais... que medo da polícia, tá nos protegendo, estamos bem protegidos. Exato, Wilson. Eu quero agradecer, né? Dizer, essa visão é importante, viu, Elisângela? É importante vocês conhecerem, a sociedade saber que nós estamos procurando sempre trazer o que é de melhor. E nós temos um governo do Estado que permite esse parecer técnico, que permite essa implementação técnica que traz governança. E trazendo governança, traz austeridade. Trazendo austeridade, a gente tem um investimento adequado do erário público. Eu sempre gosto de abordar essa premissa, né? E tudo isso para quê? Para voltar que a gente tenha um policial que possa prestar um serviço mais adequado. E mais adequado ao cidadão de bem. Então, nós temos um bom momento de governo. Nós temos um bom momento para ser gestor de segurança pública com esse governador. E nós estamos tentando aproveitar ao máximo isso daí, né? E desejamos deixar legado, deixar a condição, elevar o nível técnico para que os próximos governos que possam continuem implementando essa visão técnica institucional da Polícia Militar, porque isso vai refletir no melhor serviço para o cidadão rondoniense. Vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais protegido, vai perceber que sua polícia é uma polícia combativa, que enfrenta qualquer situação. Esse é o nosso objetivo, prestar um serviço, proteger e servir mais digno possível ao cidadão honesto, ao criminoso que ele morra no enfrentamento. E é bem notório no estado de Rondônia, eu gosto dessa fala, gente. Eu concordo. É bem notório na sua fala, quando o senhor fala de todos esses investimentos, e quando a gente encontra profissionais da segurança elogiando um coronel, é porque o trabalho está agradando. E hoje a gente percebe que há muitos sargentos, policiais por onde a gente passa, falando da sua atuação. Sim. E quando começa a elogiar, é porque o senhor aceitou a veia. Eu digo uma coisa, Wilson, Elisângela, que estão assistindo o Verbalize, eu digo uma coisa. A postura do servir, ela tem que começar pelo comandante-geral. Se ele se dedica e serve a sua tropa, servir, estar em condições, submeter às necessidades do policial militar, se ele levar isso com mais energia que os demais, isso vai trazer empatia ao policial e ele vai refletir isso aí no cidadão. Então, eu tenho a maior obrigação de todos os policiais militares da ativa do estado de Rondônia, eu tenho a maior obrigação de ser o melhor servidor.
do meu policial militar, para que ele veja o sacrifício e por esse sacrifício ele lembre do seu juramento e lembrando do seu juramento, ele vai entregar o seu coração para defender o cidadão de bem. Né? E também quero dizer aqui, Elisa já deu uma risada assustada, né? Existe uma estratégia, eu tenho um perfil muito característico, e às vezes até os coronéis da Polícia Militar também ficam assim, quando a gente fala tecnicamente, mas olha só, eu falei de investimentos, eu falei de pontos positivos, eu falei de melhorias, eu falei de avanços, mas significa dizer que está tudo 100% no estado de Rondônia, na segurança pública, na Polícia Militar? É claro que não, nós conhecemos nossas limitações. Me dói saber quando eu vejo o meu índice de chamadas reprimidas do 90, aumentando o seu coeficiente a determinado momento. E eu luto para que isso não aconteça. Por quê? O que é uma ocorrência reprimida na Polícia Militar? É quando eu ligo o 90, chama porque aconteceu um crime, precisou da polícia, precisou da viatura, e a viatura não chega. Então isso é uma demanda reprimida. E eu tenho um índice que eu não aceito. Então a gente precisa atacar esse problema. Isso é o que? Reflexo de muitas ocorrências, a polícia às vezes está totalmente empenhada. Liga, deu um roubo, calma aí que eu estou atendendo 10. Aí eu chego no 11º. Então a gente sabe que às vezes, no decorrer da semana, isso acontece em Porto Velho, isso acontece em Ji-Paraná, em Ariquemes, em Vilhena, em Cacoal. Onde tem mais população é onde tem mais tendência. E os nossos meios são limitados. E eu tenho conversado dos coronéis ao soldado. Agora não tem mais soldado, até dezembro tinha. Dos coronéis aos cabos, do efetivo, da ativa da Polícia Militar. Nós não vamos dar conta de tudo. Os meios são limitados. Mas nós temos que fazer o melhor com o que temos. E nós vamos fazer, sabe como? Estratégia. Estratégia. Qual vai ser a estratégia? O que eu puder atender de ocorrências das mais diversas, da Rádio Patrulha, das especializadas, BPFROM, BPA, o que for, o que eu puder atender, eu vou atender. Todo efetivo vai ser colocado. Tem obrigado a nível de governo, o governador tem aumentado o orçamento para operações policiais, para a gente não deixar essa corda estourar, para a gente continuar ampliando os policiais disponíveis ao cidadão. Mas nem sempre vai dar para atender tudo ao mesmo tempo. Aí a gente tem que canalizar a nossa energia. E aí é onde entra o perfil do Coronel Braguin. Aonde é que eu canalizo a energia tática dos meios que eu tenho? Existe ainda na lei, e eu quero que ela melhore, não que ela fragilize, embora fragilizou-se demais no Brasil. Mas existe um momento da lei que eu posso cumprir e não há o que se falar. Quando eu encontro um criminoso violento com arma na mão, a decisão que eu determinei é: ele tem que morrer. Se ele estiver com a arma na mão e é um criminoso, ele deve morrer. Por quê? Primeiro, que eu não quero policial meu baleado. Claro. Segundo, que eu não quero cidadão meu baleado. Então, eu dou essa ordem com a energia canalizada, porque com a arma na mão é o cumprimento do dever, ou no máximo a legítima defesa. Então, assim, eu estou amparado pela lei para dizer o que eu estou dizendo. Então, a partir dessa leitura tática, estratégica, eu tenho determinado uma energia concentrada. E essa energia concentrada, criminoso sem arma não tem coragem. Crime organizado sem arma não tem coragem. Então, das energias que nós temos, vamos com qualidade jogar em cima de onde ela deve ser jogada. E quem anda com arma ilegal, é criminoso, não deve se deparar com a polícia. Ele tem que sumir de Rondônia. Se ele encontrar o policial meu, não pode titubear na sua tomada de decisão. Então, a minha decisão, esse perfil que eu implemento, essa energia, essa vontade que eu falo, essa direção tática, é exatamente para isso. Primeiro, eu não quero policial meu com dúvida na hora de acionar o gatilho. Identificou, tem certeza que é criminoso, está visualizando a arma na mão, é para atirar para ele morrer. É isso. Agora, se der tempo dele jogar a arma no chão, prende, coloca o algema e leva para a delegacia. Né? Se abordou, era para estar armado, ele jogou isso no quintal para trás, vai ser abordado, vai ser levado. Eu acabei de falar, aborda 60 mil pessoas, com prêmio 18 mil em flagrante, eu tenho 0,5% de reclamação. Aqui a gente cumpre a lei na íntegra. Não tem que desconfiar da polícia. Esse negócio, eu desconfio da polícia. Não, aqui em Rondônia não. Estou mostrando em números. Então, é gastar a energia certa, equipamento, meios, efetivo, especializada. Esse é o compromisso principalmente do BPTAR, que é o Batalhão de Combate ao Crime Organizado, que vai estar ali no carro-chefe de enfrentamento às facções, ao Comando Vermelho, PCC. Nós temos também as atuações táticas do BOP. O BOP também, quando ele entra... O BOP ele não fica igual ao BPTAR. O BPTAR, todo dia eu dou obrigação para caçar faccionado. E o BOP entra taticamente, porque ele é a minha última reação. Ela é a energia mais forte que eu tenho. E aí eu vou combinando, BPTAR, BOP, entra o choque, entra o BPFROM, que é o Batalhão de Fronteira, o BPA lá no combate ao crime ambiental também, uma hora ele está enfrentando o crime organizado lá dentro, porque o Comando Vermelho joga no meio de invasores de terra lá também. Então, assim, a gente vai combinando as forças táticas da nossa polícia para encontrar um indivíduo armado. Então, dei essa premissa.
Obrigação, BPTAR, indivíduo armado tem que morrer. E para o resto do policiamento, principalmente o policiamento da Rádio Patrulha, eu falo, vamos tirar a arma de circulação. Ninguém pode estar armado. Quem pode estar armado no Brasil e aqui em Rondônia? Quem tem o porte legal de arma, quem é atirador, puder ter porte, ou quem tem arma legal, tá tudo ok, o resto é policial. Fora isso aí, se for ilegal, não deve estar armado. Se entrar armado e se sacar na frente do policial, vai tomar tiro. Essa é a minha ordem, essa é a minha decisão. É uma visão estratégica, porque crime sem arma não faz mal a ninguém. Isso aí. Parabéns. Quero ver a bandidagem. Eu ri meio assustado, mas eu concordo, tá? E não é acostumado a ouvir. Não é da nossa vivência, né? Mas eu acho que é o correto, gente. Antes o bandido do que a pessoa, o cidadão de bem, né? O policial não pode ter arma, né? Para, gente, tem que ter sim. Tem que ser essa visão. O policial não tem arma e os bandidão com um monte de fuzil? A população bate palma para esse tipo de atitude, é isso que a gente quer. A gente quer ter segurança, né? Antigamente falava que bandido bom é bandido morto, não quer nem falar isso, mas segue o jogo. O senhor está dando a dose de remédio na dosagem correta. Amargo para quem acha que é amargo e doce para quem acha que é doce. O importante é curar o problema. Eu falo, tivemos um case de sucesso. 15 dias de janeiro, 13 confrontos com bandidos mortos. 0 ocorrência de roubo, 0 ocorrência de furto. Olha que maravilha, né? O que vocês querem? Quem vai querer praticar crime? Quer uma polícia recuada? Quer uma resposta melhor que corajoso e o roubo de ir lá em cima? Né? É exemplo, né, para o país. E esse é o nosso Verbalize. Uma hora de bate-papo, Coronel Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar aqui com a gente, trazendo esse universo de informação. Eu acho que pra você que pensou em vir praticar crime em Rondônia já tá assustado. Vou pra lá não, porque a polícia lá tá... Some! Nos olhos. Some daqui! Coronel, obrigado por sua presença aqui. Obrigado mesmo. Wilson, muito obrigado. Elisângela, muito obrigado. Parabéns pelo programa, pelo trabalho que vocês têm realizado. É importante trazer conhecimento à sociedade. Isso faz a sociedade mais segura, né, que prospera com segurança. Então, fico muito feliz. Fico também satisfeito com o que eu pude trazer aqui da Polícia Militar. Peço desculpa algumas limitações, né, por alguma forma, mas nós estamos aqui com humildade, com dedicação, com muita vontade de fazer tudo dar certo, com muita vontade de respaldar cada vez mais o policial que estava sob minha subordinação, para que ele tenha a sua consciência de proteger a sociedade bem, servir bem o cidadão e ficar atrás 100% do seu serviço do cidadão de bem, lá no comércio fazendo patrulhamento, lá na escola fazendo patrulhamento, lá nos corredores principais, no patrulhamento do bairro. Eu não quero ficar atrás do bandido, o bandido tem que estar preso. Agora, se eu ficar com as viaturas só atrás de bandido, o meu cidadão está desassistido da presença policial. A gente tem que inverter essa tônica, né? A gente tem que inverter essa realidade. E com muita força, união, com respaldo e conhecimento, apoio à Polícia Militar, nós vamos vencer. Olha, a gente fica orgulhoso de escutar essa fala de você. Falo você pela simplicidade que a gente percebe e orgulhoso pelo trabalho que vocês estão fazendo. Né? Muito orgulhoso mesmo. A Rondônia merece esse tipo de postura, merece esse tipo de trabalho e isso, assim, faz o coração do rondoniense e aquele que não é rondoniense de natureza sempre bater mais forte. Deixa o nosso coração quentinho. Obrigada, viu? É uma honra poder servi-los. Obrigado. Coronel Regis Braguin, aqui com a gente, comandante da Polícia Militar. Muito obrigado. Podemos fazer um corte aqui improvisado? Pode fazer aqui, vou presentear vocês aqui, ó, cada um com uma caneta. Tem presentinho, gente. Comemoração, é uma caneta padronizada em alusão aos 50 anos da Polícia Militar. Que linda! A caixinha aqui, nós temos uma garrafinha também comemorando os 50 anos. Uma aqui pro Wilson, agora aqui também para Elisângela. Inveja para quem tá assistindo. Ai, gente, olha, eu ganhei, vocês não ganharam. Olha aqui, ó. Ainda bem que o senhor trouxe duas, senão ia dar uma crise. Ia dar uma briga aqui se não trouxesse duas. Temos aqui também um calendário com anotações que vocês possam fazer um bom proveito, tá? Bodas de ouro, hein, gente? Que chique. E também aqui para você, Elisângela. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Recebo com carinho da nossa Polícia Militar. Muito obrigada. Esses meninos aí, tá bom? Aos nossos parabéns heróis. Pelos 50 anos, parabéns pelo Dia do Tiradentes. Obrigado. Patrono da Polícia Militar e parabéns pelo trabalho de excelência no estado de Rondônia. Tenho certeza que os bons exemplos vão ecoar para outros estados e merece. Muito obrigado. Estamos aqui prontos para cumprir a missão. Destemidos pioneiros. Amém. Coronel Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar, no nosso Verbalize. Uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Até segunda. Beijo. Tchau, tchau.